já abre a sua IDE da linguagem C, que a gente já vai começar a fazer exercícios. Tudo bem? Então, abram, por favor, esse arquivinho aqui, ó, unidade 1, vetores, tá? Aqui na avaliação 1. E que é esse arquivo que está aberto aqui. E a gente vai começar pelos conceitos dele aqui na página 7. Vamos abrir um arquivo novo. Abram aí um novo arquivo. E já criem a estrutura do nosso programa. Se a fonte estiver ruim, me avisem, que aí eu aumento. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou salvar esse arquivinho aqui com o nome de vetor exercício. Vetor exercício 1, tá? Então, tá lá, vetor exercício 1. Escreva um algoritmo que solicite as 3 notas de um aluno e, ao final, apresente se aprovado ou não. A gente já fez exercícios semelhantes a esse. Não sei se vocês lembram, há um ano nós fizemos exercícios com essa característica, tá vendo? Escreva um algoritmo que solicite as 3 notas de um aluno e, ao final, apresente se aprovado ou não. Então, tá. Se eu quero ir lá as 3 notas, eu vou chegar aqui agora. Vou deixar isso aqui na memória, porque daqui a pouco eu vou evoluir esse exercício para ele solicitar quantas notas, tá? Então, vou copiar isso aqui, vou deixar na memória, e o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou declarar, então, a variável das notas, tá? Nota 1, nota 2 e nota 3. E aí vou fazer, informe a primeira nota do aluno. Informe a primeira nota do aluno. Vamos fazendo junto, todo mundo. Em vez de %, agora é %f. E vou botar aqui nota. E, óbvio, vou chegar aqui agora e vou Ctrl C, Ctrl V. Então, informe a segunda nota do aluno. Vou gravar em nota 2. E informe a terceira nota. E vou gravar em nota 3. Média recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. Ok? E aí, a média das notas e vou lá, ponto 2F. Vou esperar todo mundo chegar junto comigo, tá? Então, olha o que eu fiz, ó. Eu vou devagarzinho para dar tempo de todo mundo ir acompanhando. Esse programa vai ficar bem grande, tá, gente? No final da aula, esse exercício vai estar bem grande, pegando N alunos, N notas, fazendo os cálculos utilizando o vetor. Então, vamos fazer todo mundo junto, devagar, aos poucos, para a gente não ter
problema. Eu vou dar um tempo para vocês... Ah, ficou faltando a minha variável média aqui, ó. Vou declarar ela aqui, tá? Média. Vamos fazer todo mundo junto, devagarzinho. Vou esperando para vocês irem junto comigo, ó. Então, informe a primeira nota. Primeira nota, o aluno tirou 5. O aluno tirou 5. Na segunda nota, o aluno tirou 6. E na terceira nota, o aluno tirou 7. Só para a gente ver. Todo mundo igual a mim, todo mundo junto comigo. Recapitulando, na linha 7, nós declaramos 4 variáveis. Se tiver muito devagar, me avisem aí, tá, gente? Aí eu acelero um pouco. Se tiver muito rápido, me avisem, e aí eu freio um pouco. Vão coordenando aí. Na sala de aula, eu teria condições visualmente de identificar isso em vocês. Aqui, como eu não tenho, eu preciso que vocês me digam aí se tá tranquilo, tá ok. Na linha 8, eu pedi a primeira nota. Na linha 9, eu gravei a primeira nota. Na linha 10, eu pedi a segunda nota. Na linha 11, eu gravei a segunda nota. E na linha 12, eu pedi a terceira nota. Na linha 13, eu gravei dentro de nota 3. Por que eu já comecei assim direto? Porque isso aqui tudo a gente já sabe, tá? Nós fizemos isso daqui há 1 ano, lá na disciplina de programação de computadores. A gente, inclusive, trabalhou com a linguagem C. Se, porventura, alguém não está familiarizado, tiver com dificuldade, me avise aí agora, que eu vou montar uma outra sala em um outro horário para fazer um nivelamento. Mas isso aqui a gente já está no nosso sangue. Na linha 14, eu fiz o cálculo da média, somei as 3 notas, dividi por 3, e na linha 15 eu exibi. Até aqui está tranquilo? Alguma dúvida? Vou continuar então, ok? Qual é o problema desse algoritmo? Qual é o problema desse algoritmo? Vou fechar aqui a janela e vou voltar aqui e vou colocar assim, ó. Escreva o cliente fez um novo pedido aqui, tá? Escreva um algoritmo. A live aqui trava. Ele tá aí acompanhando, ok? Ó, escreva um algoritmo que solicite 5 notas. Ó, se o cliente fosse igual agora o professor Wilson. Ó, ah, não, eu tenho 5 provas. Qual é o problema desse programa? Qual é o problema dele? Agora o cliente mudou a especificação, tá vendo? Ó, o cliente pediu 5 notas. Ah, era um professor que só aplicava 3 provas. Agora é um outro professor que aplica 5. Qual é o problema desse algoritmo? Ele não permite inserir mais dados. O Emanuel está falando aí. Ele é engessado, ele é estático. Se eu precisar trabalhar e o outro professor usa 7 notas, tem um outro professor que aplica 3 provas e 7 trabalhos, totalizando 10 notas, imagina a confusão que não é. Então, nesse momento, a gente vem com um conceito... Aqui, para eu fazer com 5, por exemplo, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui na linha 7, tá vendo? Teria que declarar mais 2 notas. Depois, eu teria que vir aqui nas linhas 14, 15, 16 e 17 e pedir as notas 4 e 5. Depois, eu teria que vir lá na linha 14, fazer um ajuste do cálculo. E se porventura amanhã houver outro professor que trabalhe com um número diferente de provas, eu teria dor de cabeça, porque eu teria que mexer no programa novamente. Então,
Quando alguém chegar lá para vocês no mercado e falarem assim, ó, faz para mim um algoritmo, escreve um programa, ajusta esse software que nós temos aqui, porque em vez de fazer o balancete trimestral, nós vamos passar a fazer aqui na empresa o balancete quadrimestral, ou seja, um a mais no ano. Em vez de você entrar e ficar mexendo no código, a ideia é que alguém chegou para mim e pediu para eu fazer um sistema da faculdade que solicite 5 notas. Em vez de deixar fixo, você sempre vai preferir deixar dinâmico. Então, se o seu cliente, por exemplo, chegasse e falasse assim, olha, eu estou desenvolvendo uma funcionalidade aqui no sistema da UDF e nós temos 2 provas, nós temos a prova 1 e a PRI, soma as duas, divide por 2, se o aluno alcançar média 6, ele está aprovado. Em vez de você deixar sempre fixo, atendendo o pedido do cliente, você sempre vai fazer tela de configuração. E aí, ele quem vai escolher durante o uso do programa. Então, escreva um algoritmo que solicite a quantidade, a quantidade de avaliações no semestre, ele solicite a quantidade de avaliações no semestre, em vez de pedir 5 notas, tá vendo? De um aluno, e ao final apresente se aprovado ou não, conforme a média aritmética das N avaliações, Qual é a diferença desse programa agora para o anterior? Aqui, agora, a gente não está mais deixando fixo 3 avaliações, 5. A gente está dando para o usuário a prerrogativa de escolher quantas. Só tem um jeito da gente fazer isso, que é utilizando a estrutura de vetores. Não tem outro jeito, utilizando a estrutura de vetores. Por quê? Observem aqui na linha 8 do nosso programa, Se você puder deixar, inclusive, nas mesmas linhas, para quando eu falar a linha 8, você vai no seu programa e acompanha. Então, lá na linha 8, eu deixei a declaração das variáveis. Aqui estava fixo, tá vendo? Nota 1, nota 2, nota 3. A ideia agora é que, já que o cliente quer N avaliações, o cliente quer N avaliações. Se ele quer N avaliações, então o que eu vou fazer? A gente vai chegar aqui na linha 8, em vez de nós termos nota 1, nota 2, nota 3, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa mudança aqui, Vou botar aqui 10, por exemplo, então o usuário vai poder ter até 10 avaliações no semestre. Então, por favor, façam essa primeira mudança aí, Observem que eu fui lá na linha 8 e converti onde eu tinha nota 1, nota 2 e nota 3. Agora eu tenho uma estrutura de vetor. O que é esse vetor? Esse vetor ele faz a ideia do seguinte: eu consigo ter agora aí até 10 posições na minha memória lá, e aí eu consigo trabalhar com elas, alocando os seus valores. E aí, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou declarar uma variávelzinha do tipo inteiro aqui, int i, só para controlar o meu vetor, na linha 9, Na linha 9, eu declarei uma variável inteira do tipo i. Na linha 10, eu vou fazer aquilo que a gente já fez milhares de vezes, Eu vou recortar, eu vou colar aquela parte em que eu solicito para o usuário aqui, informe a
quantidade de avaliações, de provas, sei lá. Informe a quantidade de provas. E vou declarar, além do meu int i aqui, eu vou declarar uma variável chamada QTD provas, tá? E vou colocar aqui agora %i de inteiro QTD provas. Olha o que eu fiz aqui, ó. Vou devagar para todo mundo reproduzir. Vou dar uma pausa para vocês colocarem. O que eu fiz, ó? Na linha 9, eu declarei duas variáveis do tipo inteiro. Uma que eu chamei de i e outra que eu chamei de QTD provas. Está aqui na linha 9. Tudo bem? Por quê? A variável i eu vou utilizar para percorrer o vetor e a variável QTD provas eu vou utilizar para controlar o pedido do cliente, ó. O pedido do usuário lá, ó, é que eu agora não sei quantas avaliações são. N avaliações. Tem professor que dá uma prova só. Tem professor que dá 3 provas, tem professor que dá 5 provas. Então, o programa vai ficar dinâmico. Então, para ele ficar dinâmico, a primeira mudança que eu fiz, que nós fizemos, né, que nós estamos construindo esse programa juntos. Por isso eu estou indo bem devagar para você ir fazendo junto comigo, código a código, porque o programa vai ficar bem grande. Lá na linha 8, em vez de termos nota 1, nota 2 e nota 3, do tipo float, nós teremos somente um vetor com 10 posições. Nesse caso aí eu vou conseguir ter até 10 notas. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um vetor infinito. Quantas vezes o usuário quiser, ele vai alocando na hora a memória. Continuei com a minha variável média ali, que daqui a pouco a gente vai dar um fim nela também, que eu não vou ficar gastando memória à toa ali, eu vou enfiar isso dentro do vetor, mas por enquanto deixa ela ali. E o que nós fizemos na linha 9? Eu declarei duas variáveis do tipo inteiro. A variável i, só para percorrer o nosso vetor, e a variável QTD provas, quantidade de provas, só para a gente controlar quantas avaliações. Nas linhas 10 e 11, vocês já estão carecas de saber o que a gente está fazendo aí. Eu estou pedindo a quantidade de provas para atender o pedido do cliente. O pedido do cliente, do usuário lá em cima, ó, não sei se vocês lembram, o pedido dele era justamente isso, para a gente informar quantas avaliações no semestre. Por esse motivo, eu estou pedindo aqui nas linhas 10 e 11, ó, informe a quantidade de provas. Até aqui está todo mundo junto comigo, né? Pois bem, então, continuando. Em vez de ter agora várias linhas de programa para poder solicitar esses dados, está vendo? Isso aí tudo a gente vai substituir por um único for. As linhas 13, 14, 15, 16, 17 e 18 vão sumir. E aí, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Junto com vocês, lá na linha 12, eu vou colocar para ir variando de 1, para ir variando de 1. Enquanto i não for menor, enquanto i for menor ou igual a QTD provas, olha lá que legal, ó. I mais mais. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso daqui, ó. Eu vou solicitar informe a primeira nota, informe a primeira nota do aluno, e vou gravar onde? Vou gravar no meu vetor nota, em que posição? Na posição i. E
Eu vou deixar essa linha bem aqui, porque bem aqui eu vou calcular a média daqui a pouco, tá? Calcular a média aqui. Daqui a pouco eu volto nela, tá? Eu vou construindo devagar esse programa para a gente ir juntos. E vou pegar todas aquelas instruções que nós tínhamos lá, ó, e vou com ela para o espaço. O que nós fizemos aí até agora? Olha o que nós fizemos. Agora nós temos uma estrutura que ela é dinâmica. O programa ainda não está funcionando, tá? Porque a gente ainda não está fazendo os cálculos. Mas eu já vou mostrar para vocês aqui como que ele vai ficar. Do jeito que ele está aqui, ele ainda não está funcionando, mas olha só. Agora é independente da quantidade de avaliações. Por exemplo, se um determinado professor aplica 7, opa, deixa eu ver qual é o erro que eu tenho aqui. Para aí, opa, tem um errinho aqui, ó. Para ir variando de 1, enquanto I for menor ou igual a QTD provas, informe a primeira nota do aluno. Deixa eu... ficou faltando aqui, ó. Ficou faltando o I. Por favor, gente, ó, na linha 13, ficou faltando só a gente colocar ali a variável I dentro do print, ó. Tá? Na linha 13. Por favor, façam esse ajuste aí, ó. Linha 13, ficou faltando esse detalhezinho. Tá bem aqui, ó. Ficou faltando isso. Todo mundo junto, todo mundo igual a mim. Ok. Posso prosseguir? Ótimo. André disse que sim, o Emanuel disse que pode. Então, beleza. Vou rodar aqui agora. Ainda não está funcionando, porque a gente vai fazer o cálculo ali. Mas agora, ó, eu já consigo, por exemplo, tem um professor que dá 7 provas. Então, informe a primeira nota do aluno, informe a segunda, informe a terceira, e assim vai, ó. Ele vai pedir as 7 notas. Olha lá que legal, ó. Observe que agora o nosso programa está dinâmico. Ele vai ser de acordo com a quantidade de notas que o professor quiser. Por que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente agora está trabalhando com uma estrutura de vetor em que eu posso ter essa alocação de forma mais dinâmica, ó. Observem que o programa ficou até menor, ele ficou até menor, e só que agora ele consegue pedir várias notas, tudo bem? Até aqui está todo mundo tranquilo, está de boa, tá... Façam junto comigo que esse programa vai ficar bem grande, tá? Então, por isso que eu estou indo bem devagar. Estou indo bem devagar justamente para a gente conseguir ir juntos e crescendo ele. Então, pronto. A gente já viu que... E se porventura o de alguém estiver dando algum erro aí, pode me chamar e me diga qual é que a gente corrige, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou declarar uma variávelzinha aqui, que depois eu vou sumir com ela, tá? Tá vendo que eu declarei na linha 8 essa variável, ó, soma. Eu declarei essa variável soma por enquanto. Ela não vai ficar aí porque a gente não precisa dela. Mas como eu quero fazer um exercício bem didático, devagar, aos poucos, para ninguém ficar com dúvida, então, por enquanto, eu vou colocar essa variável soma aí. Depois eu vou pedir para vocês sumirem com ela. Mas olha só o que nós vamos fazer. Soma. Aí agora eu vou chegar aqui antes
de pedir, no início do programa, ó, lá na linha 10, por favor, abra um espacinho lá na linha 10, e na variável soma, ela recebe 0. Eu vou inicializar essa variável. Professor, poderia inicializar lá na linha 8, na hora de declarar? Sim, poderia, sem nenhum problema. Eu só vou declarar aqui embaixo, por enquanto, porque a gente vai... eu quero fazer da forma mais didática possível para não ficar nenhuma dúvida, tá? Mas, até porque depois a gente vai sumir com essa variável, eu vou passar a usar um pedaço do vetor para controlar isso. Eu não, eu vou pedir para vocês fazerem isso como forma do exercício. E aí, olha o que eu vou fazer aqui agora na linha 16. Lembra que a gente tinha lá um comentário na linha 16? Calcular a média aqui. Olha o que vocês vão fazer para mim. Vocês vão sumir com essa linha e vão colocar assim, ó. Soma, recebe, ela mesma, mais a nota que o usuário acabou de informar. Olha lá que legal, ó. Criei essa linha aqui, ó. Soma, recebe, ela mesma. O Jefferson está perguntando, professor, o vetor nota 10 limita a 10 quantidades de avaliações? Sim. O fato de eu ter colocado nota 10 vai limitar a 10 quantidades de avaliações. Porém, mais na frente eu vou mostrar para vocês uma outra forma de deixar isso dinâmico. Se o usuário quiser 1 milhão de notas, o sistema vai aguentar 1 milhão de notas sem alocar essa memória toda. Tudo bem? Continuando, então. O que eu estou fazendo na linha 16? Isso chama-se um container. Toda vez que vocês virem essa estrutura assim, ó, uma variável recebe ela mesma mais alguma coisa, isso é um agregador, é um container. O que eu estou fazendo? A cada rodada, a gente vai capturar o somatório das notas. Eu vou printar aqui, ó, eu vou printar aqui, só para a gente ver, ó, mostrar o valor de soma. Se vocês puderem fazer a soma das notas. Por enquanto, vamos fazer assim, só para vocês... eu vou botar um barra N aqui, só para ele pular uma linhazinha, tá, gente? Tudo bem? Não sei se vocês lembram lá do semestre passado. Vou botar um barra N aqui, só para ele pular uma linha, tá? Aqui não vou precisar, não. Vou botar só um espacinho aqui para ficar bonitinho, tá? Pronto. Isso foi só estética, tá? Quem quiser não precisa fazer, não. Então, olha só. Eu vou rodar esse programa. Por enquanto, ele ainda não está calculando a média. Já ele vai calcular a média. Mas eu estou fazendo devagarzinho para a gente ir todo mundo junto. Então, eu vou pedir ali, ó. Nessa avaliação, tem um professor que aplica 8 avaliações. Então, a nota 1... eu vou botar tudo 2 aqui para ficar fácil de a gente ver os cálculos, tá? Então, 8 vezes 2 vai dar 16. Então, tá lá, ó. Isso é o que nós temos aqui até agora. O de vocês, eu acho que tem que estar desse mesmo jeito, tá? Façam esse teste aí. Informe que ele tem 8 notas. E pode colocar o valor 2 em todas elas. E aí, só para a gente... O Anderson está perguntando, o I++ também é um container agregador? Não, o I++ não é um container agregador. O I++, a pergunta do Anderson, esse I++ da linha 13 chama-se fator de incremento, tá? Fator de incremento. Esse é o fator de incremento. Porque a estrutura for, não sei se vocês lembram, ela tem 3 parâmetros lá, ó.
ela tem o primeiro parâmetro, que diz respeito à inicialização da variável. O segundo parâmetro diz respeito à condição de parada, é um valor booleano, condição de parada, ou seja, nesse caso ele vai parar quando o i tiver o mesmo valor que QTD provas. Oi, pode perguntar, se alguém tiver dúvida, pode perguntar, pode usar o áudio. E o terceiro parâmetro é o fator de incremento, E aí ficou assim, ó, quem está acompanhando e fez o exercício igualzinho, ó, informe a quantidade de provas. Eu botei 8 ali, só para facilitar. O valor 2 em todas as provas, aí deu a soma das notas 16. Então, voltando aqui, ó, o que nós fizemos até agora? Nós temos agora o que eu gostaria que vocês observassem nesse exercício. Gostaria que vocês observassem a ideia de que eu tenho um código bem pequeno. Observem que eu tenho somente as linhas 13, 14, 15 e 16. Eu tenho 4 linhas de código apenas, que são capazes de solicitar milhares de coisas. Eu posso aí, por exemplo, pedir para informar as idades dos alunos do Centro Universitário UDF. E, independente de quantos forem, se forem 15 mil alunos, essas 4 linhas dão conta do recado, tá vendo? Graças ao poder da estrutura dos vetores. Observe que agora a gente tem um programa curto, pequeno, simples, fácil de dar manutenção e dinâmico. Se tiver professor que tem só uma prova, o programa atende. Se tiver um professor que tenha 30 provas, o programa atende do mesmo jeito. Beleza. Então, vamos evoluir esse exercício, tá? O que nós vamos fazer agora? O cálculo da média, obviamente. Eu poderia fazer tudo junto ali, mas primeiro eu vou fazer bem didático aqui, ó. Média recebe soma dividido por QTD provas. Olha lá, ó. Média recebe soma dividido por QTD provas. Criei essa linha aqui, ó. Nós vamos sumir com essa linha, tá, gente? A linha 18, que eu acabei de criar, o Anderson está perguntando, mas, professor, não colocou limite na variável nota? Nesse caso, eu botei, mas a gente vai evoluir o exercício de forma que ela não tenha limite, tá? Isso aqui vai ficar bem diferente do que está aqui. Por isso, eu gostaria que vocês fossem acompanhando junto comigo, porque a gente vai evoluir esse exercício, ele vai ficar bem diferente do que ele está agora. Por enquanto, ele só consegue fazer até 10 notas. Mas a gente vai fazer de um jeito que ele não tenha limite. O que eu fiz na linha 18? Na linha 18, eu estou calculando a média agora. A média recebe o somatório, que é o container, que é a variável agregadora. Soma recebe ela mesma mais a nota. Então, a média recebe a soma dividido por QTD provas. Porque a gente sabe que a média aritmética de uma amostra é obtido por meio do somatório dos elementos dessa amostra dividido pela quantidade de elementos da amostra. Essa é a definição matemática para média aritmética. Existem outras médias, tá, gente? Existe a média aritmética ponderada, existe a média aritmética móvel, existe a média quiquadrática, existem outras médias. Aqui a gente está trabalhando com uma média chamada média aritmética simples, que é obtida por meio do somatório dos elementos da amostra, dividido pela quantidade de elementos da amostra. Pois bem, se eu rodar aqui agora, ele já vai fazer para a gente o cálculo da forma corretinha. Olha lá, ó. Então, eu tenho aqui 5 provas. Então, na primeira, o aluno tira o 2,
depois o aluno tirou 3, depois o aluno tirou 4, depois o aluno tirou 5 e depois o aluno tirou 6. Então, observe que agora, olha que interessante, a gente tem já o cálculo funcionando. Nesse caso, havia 5 avaliações e a gente informou as 5 notas e fez o somatório e dividiu por 4. Até aqui tá tranquilo, amigos? Vamos evoluir esse exercício, tá? E ele vai ficar diferente. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem aqui agora a gente está usando variável demais, desnecessariamente. Olha só, observem que a gente tem ali a variável soma, a variável média. A gente não precisaria desse tanto de variáveis. Outra coisa que o nosso programa ainda tem uma falha é que se o usuário, por enquanto, ele quiser 20 notas, por exemplo, o programa vai se perder. Ele vai dar um erro, porque a gente só alocou 10 ali. Quer ver? Só por curiosidade, eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou rodar o programa e vou pedir, por exemplo, 20 notas, e a gente vai ver que ele vai se perder. Ó. 20. Então, eu vou botar ali os valores, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Vai chegar um momento em que o programa ele vai dar um erro. Ele vai estourar o limite. Tá vendo? Ó? Processo encerrado após 20 segundos, retornando um erro. Olha que interessante, ele retornou um erro justamente do tamanho da variável do tipo inteiro. Por quê? Porque a gente não tem esse controle. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, nesse exercício, vamos colocar um limite aqui. Por enquanto, vamos colocar um limite de até 10 notas, tá? Nós vamos colocar um limite de até 10 notas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer junto com vocês vai ser assim, ó. Eu vou pedir para vocês darem uma instrução para o usuário dentro da linha 11. Vamos lá, todo mundo junto, ó. Dentro da linha 11, coloca assim, ó. Entre 1 e 10. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Entre 1 e 10. E aí, na linha anterior, eu vou colocar um do. Ó, lembram disso daqui, do ano passado? Do. E vou fazer assim, ó. E vou fazer assim, ó. Na linha 14. Enquanto QTD provas for, ele vai repetir, enquanto QTD provas for maior que 10. Olha só o que nós fizemos aqui, ó. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Eu botei ali, o que significa esse trecho aqui, esse do e esse while? Eu botei um limite só para blindar o nosso código, tá? Então, observe que agora o nosso código ficou assim, ó. Informe a quantidade de provas entre 1 e 10. Se o usuário botar 15, ele vai pedir novamente, ó, informe a quantidade de provas entre 1 e 10. Se o usuário colocar 20, ele vai reclamar. Ele vai pedir de novo. Ó. Ele vai ficar ali enquanto o usuário não atender ao requisito. Porque também, eu vou fazer 1 milhão de provas no semestre, o programa tem que atender a uma regra de negócio, tá? Vou até colocar ali, ó, no pedido do cliente lá em cima, ó. Escreva um algoritmo que solicite a quantidade de avaliações no semestre
entre 1 e 10 provas. Tá vendo? Coloquei esse trechinho aqui, ó. Entre 1 e 10 provas. Porque senão o cara vai botar lá 1 milhão de provas e aí o programa vai aceitar. A gente tem que botar um código para controlar ali. Então, do jeito que está aqui, ó, se eu boto qualquer valor que não esteja dentro do limite, olha o que acontece. Ele vai reclamar. Então, por favor, façam esse teste. Não, ele não pode passar. Se o usuário botar 1000 provas no semestre, o sistema vai reclamar. E ele vai continuar lá pedindo. Ele só vai sair daqui no dia que o usuário informar um valor válido. Olha lá, 3, ó. Aí ele vai sair. Informe a primeira nota do aluno. Informe a segunda nota do aluno. E informe a terceira nota do aluno. Observem que, do jeito que nós fizemos agora, ó, o sistema agora ele está protegido. A gente implementou uma regra de negócio, que foi o pedido do cliente lá de bloquear mais do que 10 provas. Ô, professor. Pode falar. Tem como colocar uma mensagem especial para quando ultrapassar os 10? Tem. Você poderia chegar aqui, a pergunta do colega, professor, eu quero dar uma mensagem diferenciada. Você chegaria aqui, dentro, bem aqui, ó, e aí você faria assim, ó, se QTD provas for maior do que 10, se QTD provas for maior do que 10, aí eu vou dar um alerta diferente, por exemplo, eu poderia botar assim, ó, printf, sua anta não sabe ler, por exemplo, né? E ele vai continuar fazendo os pedidos, normalmente. Então, se você fizer desse jeito aqui, ele já vai fazer essa operação, tá? E aí ele não vai, ele vai dar a mensagem, vou até pular uma linha aqui, ó. Atenção. Entre 1 e 10, por exemplo, ó. Então, se você fizer essa instrução aqui, só essas duas linhas, ele só vai entrar aqui se for uma operação, se ele botar mais do que 10. Ok? Então, desse jeito, ele já vai atender a mensagem. Eu vou até fazer desse jeito. Vou atender a solicitação do usuário. O usuário pediu essa mudança. Vou rodar aqui para ver se ficou bonitinho. Ó. Quando ele informa a quantidade. Se eu colocar 15, atenção. Ah, faltou pular a linha ali. Ó. Informe a quantidade de prova. Vou só pular a linha para ficar bonitinho. Ó. Informe a quantidade de provas. Pronto. Ó. Se eu pular uma linha aqui, aí já vai ficar bonitinho. Esse foi o pedido novo do usuário. Ele quer uma mensagem específica. Ó. Informe a quantidade de provas, 15. Atenção, entre 1 e 10. Informe a quantidade de provas, 20. Atenção, entre 1 e 10. Informe a quantidade de provas, tá vendo? Então, dessa forma aqui, a gente tem condições agora de dar uma mensagem específica. No dia que ele informar uma quantidade válida, ó, aí informe a primeira nota, informe a segunda, informe a terceira. Boa dica do cliente ali, tá? Então, vamos implementar isso. O que eu fiz, professor? Eu incluí essas duas linhazinhas aqui, ó. Botei só essas duas linhas aqui, ó. Por quê? Porque agora
se ele infringir a regra. Então, pronto, implementamos uma regra. A gente poderia implementar a regra para valor negativo também, tá, gente? Imagine que o usuário digite um valor negativo. Ó, hoje, se ele digitar um valor negativo, o programa vai sair fora. Vou mostrar para vocês. Ó. Informe a quantidade de provas, menos 7. O que ele vai fazer? Ele vai sair fora. Não está legal. Quem pode me dizer aí qual é a melhoria que nós temos que fazer e em que linha ela deve ser feita para que isso daí que aconteceu agora não aconteça? Quem é que pode me dizer, me dar essa resposta? Ó, olha o que aconteceu. Ele pediu a quantidade de provas, o usuário digitou o valor negativo, ele botou menos 7 e o programa saiu fora. Quem é que pode me dizer qual é a linha e qual é o ajuste a ser feito? Qual é a linha e qual é o ajuste a ser feito? Tem alguém ainda comigo aí? Alô, som. Tem alguém ainda comigo aí? Eu caí ou vocês caíram? Pode colocar um ou ali na linha 14, não, professor? Um pipe. Ou acrescentar ou na linha 14? Condição no while. Pode repetir? Acrescentar mais uma condição no while. Isso, acrescentar mais uma condição no while. Exatamente. Vamos lá colocar? Vai ser assim, ó. Enquanto QTD provas for menor do que 1, né? Menor do que 1. E não, ou maior do que 10, aí ele vai reclamar. Ó, a mudança está aqui, ó. Olha o que nós acrescentamos, ó. Vou rodar só para a gente ver aqui. Vou rodar só para a gente acompanhar. E olha lá, se ele digitar agora valor negativo, ó, aquele menos 7 que deu erro agora há pouco, o menos 7 que deu erro agora há pouco, ó. Vou rodar aqui a aplicação. Então, tá lá, informe a quantidade de provas. Ó, o menos 7, agora ele vai reclamar, ó. Ah, faltou botar a mesma coisa aqui, ó. Bem que alguém falou aí para mim na linha. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Na linha 14. Teve um colega até que falou aí. Então, vai lá, ó. Que beleza. Nós vamos implementar muitas mudanças nesse programa, tá? Ele vai crescer bastante. Então, olha lá, menos 7. Atenção, entre 1 e 10. 15. Atenção, entre 1 e 10. Menos 35. Atenção, entre 1 e 10. 0. Atenção, entre 1 e 10. No dia que eu coloco um valor válido, 4. Aí, ele funciona. Funciona não. Aí ele atende ao requisito. Requisito não, isso é uma regra de negócio, né, gente? É uma regra de negócio. É uma regra de negócio.
Então, até aqui, está todo mundo tranquilo? Todo mundo me acompanhando? Está tranquilo? Então, pronto. Essa foi uma das coisas que a gente fez. A outra coisa que a gente precisa fazer, que eu comentei com vocês, é eu vou abrir mão desse tanto de variável aqui e vou passar a controlar isso na primeira posição do vetor. Por que eu vou fazer dessa forma? Eu vou fazer dessa forma porque a gente agora vai ter condições de ocupar menos espaço na memória. Vocês viram aqui que a gente começou a usar o nosso
o que acontece nesse caso? A gente tem aqui a posição 0, que estava liberada. Quando o usuário entrava aqui, ó, para ir variando de 1, olha a linha 17, para ir variando de 1 até QTD provas. Se o usuário informou, se o usuário colocou lá, eu quero QTD provas, ele quer 4 provas, por exemplo. Então, o que a gente estava fazendo? A gente colocava aqui, aí o usuário digitou lá a nota 2,5, aí a gente colocou na posição, 1, né? Porque a gente começou ali, ó. Aí ele botou 2,5, depois o usuário digitou a nota 3,5, depois ele digitou a nota 5, e depois ele digitou a nota 7,5, por exemplo. E aí, o que a gente fez? A gente percorreu e a gente colocou a seguinte instrução. A gente colocou ali, ó, nota na posição 0, ela vai receber o quê? Ela mesma, nota na posição 0, mais a nota na posição I. Quem é a posição I? A posição I é o vetor lá que está percorrendo, ó. O I não começou com 1? O I começou com 1. Então, o que ele ficou? Ele fez o seguinte, ele botou lá na posição I, o usuário digitou 2,5, gravou na posição I. Aí ele está aqui percorrendo, ó, para ir variando de 1 até QTD notas, não tá? Ele está percorrendo lá. Então, na segunda rodada, o I vale agora 2. O usuário digitou lá, 3,5, ó. O usuário foi lá e digitou 3,5. Aí, primeiro o usuário digitou 2,5, depois ele digitou 3,5. Percorreu a próxima rodada. Enquanto isso, a linha 20, ó, nota 1, nota na posição 0, recebe nota na posição 0. Ele começou com 0, nota na posição 0 começou com 0. O primeiro valor que ela recebeu aqui foi 0 mais 2,5. Então, ela ficou aqui com 2,5. Ela ficou com 2,5. Aí, na segunda rodada, o que aconteceu? O usuário digitou 3,5. Olha a linha 20, o que a linha 20 fez? Nota na posição 0 recebe 2,5, que é o que ela tinha, mais a nota que o usuário acabou de digitar. 2,5 mais 3,5, então ele agora ficou com a nota 6, 6,0. Aí foi para a próxima rodada. O usuário agora digitou a nota 5, que caiu lá no compartimento 3. Nota 0, ou seja, nota 0 recebe nota na posição 0, 6, mais o 5. Então, agora vale quanto? 11. Depois, o usuário digitou a nota 4, 7,5. Aí, nota na posição 0 recebeu o 11 que ele tinha, mais o 7,5. Então, ficou 18,5. E aí, dessa forma, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, a ideia de usar a primeira posição do vetor para ir guardando a nota. E aí, dessa forma, eu abro mão de uma variável. Por quê? Porque essa posição aqui, ó, que eu vou até pintar de aqui, ó, vou até pintar de verde da nota 0 ali, ó. Ela estava de bobeira aqui para gente, ó. Estava de bobeira e ninguém estava usando. Então, o que a gente fez? A gente utilizou a posição 0 do vetor para poder controlar a soma. O que nós fizemos aqui? Nós otimizamos o nosso código para liberar a memória, que é uma das funções da disciplina de estrutura de dados, é você fazer algoritmos cada vez mais performáticos, utilizando menos memória e menos processamento. Menos memória e menos processamento. Isso a gente sempre ganha performance.
Eu só vou passar adiante se todo mundo entendeu essa ideia aqui, ó. Nota recebe nota 0 mais nota 1. Posso passar adiante? Tá ok? O 0 está recebendo a soma dos 4, né? Exatamente, que Beleza. é um container. A posição 0 do vetor está recebendo o somatório das notas. Coloque esse comentário aqui, ó. Fica fácil da gente. Coloque assim, por favor, ó. A primeira posição do vetor está acumulando a soma das notas. Coloquem assim, ó. Coloquem esse comentário, ó. A primeira posição do vetor, que é sempre 0, isso que eu estou falando agora é qualquer linguagem, tudo bem? Qualquer linguagem de programação. C, Java, Pascal, Portugal, Basic, COBOL, Fortran, Ruby, PHP, qualquer linguagem de programação, a primeira posição de um vetor, ela é sempre a posição 0. Como a gente estava percorrendo o vetor da posição 1 em diante, tá vendo aqui, ó? Eu estava percorrendo o vetor da posição 1 em diante. A posição 0 estava lá de bobeira para mim, ó. A posição 0 estava ali de bobeira. Aí o que a gente fez? Conforme o usuário foi digitando ali as posições, ó, ele digitou 3, 4, 5. O que nós fizemos? A gente foi somando lá na posição 0 para poder abrir mão da variável soma. Tudo bem? Foi isso que nós fizemos. Então, eu posso chegar aqui, ó, na hora de exibir a soma, eu já posso de cara dar um nota 0. Nota na posição 0, ó. Nota na posição 0. E aqui no lugar da média, eu posso fazer assim, ó. Nota na posição 0 dividido por QTD provas. Vamos ver se isso vai funcionar? Tem que tirar a minha variável média, né? Que a gente não vai mais precisar dela, ó. Observe que a gente ganhou aí agora liberou duas variáveis que estavam ali tomando conta, perturbando, ó. Então vamos lá. Informe a quantidade de provas. Então, nós vamos ter aqui 4 provas. Vou fazer esse mesmo exemplo aqui, ó. Vou fazer o mesmo exemplo que a gente tem aqui, tá? Mesmo exemplo, ó. Vou botar aqui para a gente ter o mesmo exemplo. Então tá lá, ó. A gente ter o mesmo exemplo. Então, a primeira nota vai ser o quê? 2,5, tá vendo? Mesmo exemplo aqui embaixo, ó. Depois de 2,5, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a outra nota, foi 3,5. 3,5. A terceira nota foi o valor 5. Eu estou aqui, só por curiosidade, ó, eu estou reproduzindo o nosso teste aqui embaixo, tá vendo? Ó? Tá ali, verdinho e amarelo, tá vendo? Estou reproduzindo, ó. E a quarta nota, 7,5. A gente viu que tem que dar um total ali, ó, de verdinho, ó, 18,5. Exatamente. E nós vimos também que ele vai dar a média, que é o valor de 4,63. Observe que agora a gente abriu mão de duas variáveis. Eu vou botar esse desenho aqui para a gente. Observe que nós abrimos mão ali agora, ó, de duas variáveis, ó. A gente abriu mão de duas variáveis. Então tá lá, ó.
Recapitulando, o que nós fizemos aqui, ó. Nós o que nós fizemos? Nós abrimos mão das variáveis soma e média. Por quê, professor? Porque elas estavam ali ocupando espaço e a gente tinha a posição 0 aqui, ó, do vetor dando bobeira. Que como a gente está controlando o vetor ali, está acumulando as notas a partir da posição 1, então o que a gente fez? A gente, vou abrir mão daquelas variáveis soma e média. Não sei se vocês lembram, no início do exercício eu falei, eu vou colocar essas variáveis aqui, mas nós vamos abrir mão dela. Ela não vai continuar aqui. Por isso que eu pedi para vocês irem acompanhando o exercício junto comigo. E construindo, porque ele ia ficar bem diferente. E aí a gente está usando a posição 0 do vetor, para fazer o cálculo. Por isso que ficou aquele 18,5, que está verdinho aqui embaixo, ó. Está verdinho aqui embaixo. A gente está usando a posição 0 do vetor, que é a primeira posição, tá? Todo vetor ele começa na posição 0. E aí a gente usou da posição 1. Nesse caso, como o usuário pediu só 4 notas, ele usou da posição 1 até a posição 4 ali, ó. Que na verdade foi de 1 até a posição 5. Então, as 4 notas ali, a gente usou a primeira posição para controlar a soma e a média. Olhem lá na página 8, ó. Na página 8 do material. Foi isso aqui que a gente fez, ó. Eu declarei uma variável nota com N posições para ir variando de 1 até a quantidade de notas. Fui lendo no vetor. Eu passei rápido por isso aqui porque vocês já leram esse material e aí eu estou tranquilo quanto a isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. O que eu vou pedir para vocês fazerem de exercício agora? Eu vou dar um enter aqui, vou colocar aqui em cima. O novo pedido do cliente ele fez o seguinte, ó. Ao final, isso aqui a gente já está fazendo, ó. Apresentar a soma das notas e a média aritmética. E a média aritmética delas. Isso aqui a gente já fez, tudo bem? O que eu vou pedir para vocês implementarem nesse algoritmo agora para a semana que vem? Para a semana que vem. Agora a gente vai responder algumas questões da prova, tá? Mas eu já vou passar o exercício para vocês fazerem para a semana que vem. Olha o que o cliente quer agora. Esse é o pedido 1. Esse é o pedido 1. Ao final, apresentar a soma das notas e a média aritmética delas. O pedido 2. Apresentar qual a avaliação que teve a maior nota. Exemplo, ó. Depois vocês vão falar assim, ó. A segunda prova, ó, a segunda prova teve a maior nota. Esse é o que o cliente quer. Terceiro, apresentar qual a avaliação que teve a menor nota. Exemplo, a primeira prova teve a menor nota. Aproveita e exibe para mim qual foi a nota, tá, gente? E outro pedido que eu vou fazer
para vocês também. Vocês vão me dizer qual é a maior nota, qual é a menor nota e o quarto pedido. Solicitar no início do programa, solicitar ao usuário no início qual a média na faculdade para aprovação. Solicitar ao usuário no início qual a média na faculdade para aprovação. E informar se aprovado. Se é aprovado ou não. Pronto. Esses são os 4 pedidos que eu vou fazer para vocês implementarem essa semana e me apresentarem vocês vão me escrever no e-mail, tá? Vocês vão me escrever no e-mail me entregando esse resultado. Vocês vão fazer assim, enviar o exercício resolvido para professor@wilsonamaral.com.br.